Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui. Gente, nesse vídeo a gente vai estar falando então da correspondência entre as escalas, tá? E trazendo também alguns exercícios de conversão, tá? E algumas situações também ali problematizadas, né? Ou contextualizadas, tá? Então a gente vai estar falando da correspondência, tá? Então a gente viu as três tipos de escala, né? Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Então a gente vai compará-las, né? Como que é a forma que a gente pode compará-las, né? A gente tem que a temperatura em Celsius, né? Ela tem uma razão em relação à temperatura em Fahrenheit, tá? Então tomando Celsius como base, tá? De uma divisão de 180 partes, né? Enquanto que essa em 100 essa aqui é para 180, né? E Celsius para Kelvin, a razão é a mesma, que também é para 100 partes. Tá? Então, olhando-se para isso, nós passamos a ter a seguinte relação, né? Celsius para Fahrenheit, você tem uma razão de 180 para 100, o que vai gerar de forma simplificada que a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, se eu quero fazer a conversão entre Celsius e Fahrenheit, eu vou utilizar esta expressão aqui, tá? Agora, se eu quero fazer a conversão entre a escala Celsius para a escala Kelvin, a gente vai poder utilizar essa relação aqui. Essa parte da expressão vai ter que ser igual a esta parte da expressão. Tá? Note que o que vai acontecer aqui de legal, né? A temperatura em Celsius está dividida por 5. E a temperatura em Kelvin, menos os 273,15, também está dividido por 5. Por quê? Porque a razão é a mesma, né? Então, quando eu pego Kelvin para Fahrenheit, a razão é de 100 para 180, que dá a mesma relação entre Celsius, né, e Fahrenheit. Tá? Então, eu posso excluir, posso excluir esta partezinha e trabalhar com essas duas comparações aqui, eliminando esse 5 com esse 5, ou seja, a temperatura Celsius é igual à temperatura Kelvin menos 273,15. Tá? E também através desta expressão, a gente pode então estar utilizando uma comparação entre a Fahrenheit e a Kelvin, tá? Vou retirar aqui. Tá? Também podemos utilizar, então, essa relação. De que forma? Trabalhando com esta parte da expressão. Aqui a gente vai ter a comparação, então, entre Fahrenheit e Kelvin, tá? Então, a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, vai ter que ser igual à temperatura em Kelvin, menos 273,15 dividido por 5. Tá? E nós temos aqui alguma coisa bem importante, né, que foi trazida nessa parte desse esqueminha aqui. Né? Então, você tem ponto de ebulição da água em Kelvin, 273,15, em Celsius, 0, em Fahrenheit, 212. Tá? Ponto de fusão da água, 273,15 em Kelvin, 0 em Celsius, 32 em Fahrenheit, tá? E o zero absoluto, tá? O zero absoluto. Em Kelvin é zero, a escala absoluta. Em Celsius, menos 273,15, tá? Menos 273,15. E em Fahrenheit, menos 459. Tá? O que isso quer dizer? Esses valores que estão aqui embaixo são valores limites. Tá? Por que é importante você saber isso? Né? Nunca você vai observar um valor negativo para Kelvin, você nunca vai observar uma temperatura em Celsius
de menos 285, tá? Porque o limite dela é menos 273, então isso aqui nunca vai acontecer em Celsius, tá? E em Fahrenheit a mesma coisa, né? Em Fahrenheit você nunca vai ter uma temperatura de menos 500 graus Fahrenheit, tá? Porque a temperatura limite dela é menos 459, tá? Limite superior nós não temos, nós temos então o limite inferior, tá? Então é importante conhecer esses valores aqui, certo? Ou valores que a gente não vai conseguir ter, valores menores que estes, tá? Então vamos lá fazer alguns exercícios, tá? Então o primeiro exercício nós temos aqui, na cidade de Nuuk, capital da Groenlândia, a temperatura média oscila ao longo do ano entre menos 11 graus Celsius a 10 graus Celsius, tá? Entretanto, em situações raras como tempestades de neve intensa, pode chegar a menos 18 graus Celsius. Tá? Considerando que em uma dessas raras situações seja noticiada em um telejornal norte-americano a temperatura atingida na cidade de Nuuk. Sabendo que a escala termométrica utilizada pelos norte-americanos é a escala Fahrenheit, qual a temperatura apresentada pelo jornal? Certo? Então, qual é a temperatura que eu estou querendo utilizar? Temperatura em Celsius, ela é igual a menos 18 graus Celsius. Eu estou querendo determinar qual vai ser a temperatura na escala Fahrenheit. Tá? Então, a temperatura na escala Fahrenheit. Qual vai ser esse valor que vai ser noticiado? Tá? Então, a gente vai utilizar a relação de conversão. Qual é essa relação? Vamos usar aqui temperatura em Celsius dividido por 5 vai ter que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? E nós temos neste caso que a temperatura em Celsius é menos 18, então teremos aqui menos 18 sobre 5 vai ter que ser igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Tá? Vamos trabalhar com esta expressão, tá, gente? 18 dividido por 5. Tá? 18 dividido por 5 vai gerar para nós aqui menos 3, tá? Volta. Vou arrumar aqui que saiu, infelizmente. Menos 3,6, tá? Que vai ser igual, então, a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, tá? Tudo bem. A gente vai precisar isolar a temperatura, tá? Então, 9 que está dividindo, ele passa multiplicando. A gente vai ter, então, menos 36,9 vezes 3,6, né? Vezes 9, que vai ser igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32. Tá? 3,6 vezes 9, né? Vou pegar aqui, fazer 3,6 vezes 9. Né? 9 vezes 5, você tem 45, então vezes 6 são 54. Tá? 9 vezes 3, 27, com 5, 32, trabalhando com uma casa decimal, 32,4. Tá? Então temos aqui menos 32,4, que vai ter que ser igual a TF, a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Tá? Como a gente quer isolar TF, nós teremos então que a temperatura em Fahrenheit vai ser de menos os 32,5 mais os 32. Tá? Que vamos ter então aqui uma temperatura Fahrenheit igual a menos 0,4 graus Fahrenheit. Tá? Então, a notícia, né, vai ser noticiado, neste caso, que a temperatura é de menos 0,4 graus Fahrenheit
na cidade de Nuuk. Perfeito? Vamos para o próximo. Certa indústria realizou uma importação de 2 novas máquinas térmicas que serão utilizadas em um processo de fabricação. Para que as máquinas funcionem com rendimento máximo, tá? Elas devem operar com uma fonte quente especificada. A primeira delas deve ser operada a uma fonte quente de 1382 Fahrenheit. E a segunda deve ser operada com uma fonte quente de 1037 Kelvin. Tá? Contudo, essa indústria dispõe apenas de termômetros graduados na escala Celsius. Tá? E para contornar o problema, é necessário converter as temperaturas informadas para a escala Celsius. Dessa maneira, qual é o valor da temperatura da fonte quente com a qual devem ser operadas a primeira e a segunda máquina, respectivamente? Tá? Então, é um problema de conversão, né, para poder fazer essa medição de forma correta, já que a gente tem à disposição apenas um termômetro na escala Celsius. Tá? Então, a gente vai precisar, para a primeira máquina, a gente precisa fazer a conversão da escala Fahrenheit para Celsius. Tá? Então, nesse caso, teremos temperatura em Celsius dividido por 5 vai ter que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Então, teremos desta situação, temperatura em Celsius por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, que é 1382 menos 32 dividido por 9. Tá? Então, realizando essa operação, nós teremos aqui que temperatura em Celsius por 5 vai ser igual a 1350 dividido por 9. Tá? Aqui tem uma coisa legal, né, gente, que o 1335, né, ou 135, ele é divisível por 9. Né? Pessoal, mas como que você sabe disso? Porque 9 vezes 5, tá, gente? 9 vezes 5 é 45, tá? 9 vezes 10 é 90. 90 mais 45 é 135. Então, quer dizer que essa divisão aqui dá 15, tá? Com o zero que nós temos ali, então vai dar 150, tá? Então, a gente tem aqui temperatura em Celsius por 5 vai ser igual a 150, tá? Então, a temperatura em Celsius vai ser 150 vezes 5. Então, teremos aqui que ela deve ser operada a 0, né? 5 vezes 5 são 5, vai 2, tá? 5 vezes 1, 5, com 7. Né? Então, 750 graus Celsius é a temperatura que deve ter sido operada a máquina 1. Tá? Agora, a gente precisa ver da máquina 2. Tá? Opa, não deixei espaço. Vou tentar deixar aqui organizado de algum lugar, de alguma forma. Bom, vamos ver. Vou acrescentar um aqui, não tem problema. Tá? Então, para a máquina 2, então vamos aqui, segunda máquina. Para a segunda máquina, nós teremos então o seguinte, né? É uma conversão da escala Celsius, né? Ou melhor, da escala Kelvin para a escala Celsius, e nós temos a seguinte relação: temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius menos 273,15. Tá? Mas a gente está querendo o contrário disso, né? A gente quer a temperatura em Celsius. Tá? Então, vou trabalhar com essa expressão. A gente vai ter que a temperatura em Celsius vai ser igual a temperatura em Kelvin mais 273,15. Né? Na verdade, o contrário. Né? Aqui é mais. Eu já estava pensando na operação inversa e acabei colocando ali que era
mais, né? Mas na verdade é menos. A Kelvin é menos a Celsius, a 273, né? Então aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, tá? Então a temperatura em Celsius, neste caso, vai ser de 1037, né? A minha temperatura em Kelvin, 1037, menos os 273,15, tá? Então a gente vai fazer essa continha aqui, temperatura em Celsius. Vou fazer ela aqui no cantinho, 1037 menos 273,15. Né? Note que você não tem unidades decimais aqui, a gente precisa lembrar que quando não tem, elas são zero. A gente precisaria fazer um empresta, né? Fazendo na mão, aqui vai ser 6, aqui vai dar 10, né? Vai ter que emprestar um para lá ainda, aqui vai dar 9, então a gente tem aqui 10, 10 menos 5 são 5, 9 menos 1 são 8, 6 menos 3 são 3. Opa, 7 não dá, 3 não dá para tirar 7, então eu vou ter que pegar daqui, vou ter 10 aqui. 10 menos 2 são 8. Opa, daqui vai ficar 10, né? Na verdade vou ter que emprestar aqui ainda, vai ficar 9. 13, agora 13 menos 7 são 6. 9 menos 2 são 7 e 0. Tá? Então a gente vai chegar que a temperatura em Celsius vai ser de 763,85 graus Celsius para operar a segunda máquina de forma que ela tenha rendimento máximo. Tá? As duas temperaturas são muito próximas, mas para que você tenha o rendimento máximo da operação das máquinas, você precisa trabalhar rigorosamente com essa temperatura, certo? Pessoal, próximo vídeo eu vou estar falando de instrumentos de medição e o funcionamento deles, tá? Mas esse vídeo fica por aqui, espero que ele ajude no estudo de vocês, né, dessa parte de termodinâmica e na compreensão aí de calor e temperatura, tá? Grande abraço, fui!